A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WSEBD. Eu sou o Wingleton Souza, esse nome complicado que você está vendo aí, mas como eu sempre digo, a minha função aqui não é te complicar. Não, professor, não. A minha função aqui é descomplicar, simplificar e ampliar o seu entendimento da lição. Então, tudo que eu falar aqui já é relevante, caso você seja professor, a como você pode aí aproveitar e melhorar o repasse da sua aula. Se você é aluno, a como ampliar o seu entendimento do que será estudado. Beleza? Quer ver? Você que já acompanha os nossos vídeos, sabe que desde o tema da aula até a conclusão, a gente vai passando comentários em cada parte da lição. Então, mais uma vez, fique atento, anote o que será repassado aí. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e eu já vou estar aqui te ajudando a como melhorar o repasse da aula e a como ampliar o seu entendimento. Bora lá? Então, tudo que eu falar vai ser, sim, muito relevante para estar melhorando aí o seu entendimento da lição. Beleza? Lição de número 6, a imaturidade espiritual dos coríntios. Antes de nós tratarmos especificamente da lição de número 6, eu acho importante a gente voltar um pouquinho e relembrar o assunto do trimestre. Nós já estamos na aula de número 6 e é importante a gente sempre relembrar qual é o foco que está sendo estudado. O assunto do nosso trimestre, que é o segundo trimestre de 2021, fala sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E esse cuidado de Deus é revelado em lições da carta do apóstolo Paulo aos coríntios para os nossos dias. Então, tudo que está sendo estudado é analisar a dinâmica da igreja de Corinto e fazer uma conexão com aquilo que nós estamos passando hoje. A nossa aula hoje é a lição de número 6, que nós estaremos estudando. E é uma das lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E qual é a lição de hoje, professor? Bem, como eu já disse, é a imaturidade espiritual dos coríntios. Então é importante logo eu fazer aí essa base, análise do assunto que está sendo estudado de forma geral, que é para justamente gerar uma conexão aí, essa interação de você com o real propósito de todo o assunto da lição. Tranquilo? A imaturidade espiritual dos coríntios é uma das lições que nós vamos estar estudando. Professor, achei muito interessante esse tema, a imaturidade espiritual dos coríntios. Só que eu fiquei um pouco em dúvida, talvez você se questione. Fiquei um pouquinho em dúvida. Professor, eu estou muito familiarizado com esse termo imaturidade. A gente tem a mania, de chamar muitas pessoas que estão pensando e agindo de forma equivocada, onde não deveriam pensar e agir daquela maneira, a gente diz, você é uma pessoa imatura. Mas professor, eu estou em dúvida do real significado desse termo imaturidade. Bem, se você está em dúvida, vou estar te ajudando aqui. Vou te trazer um significado técnico de imaturidade e o significado mais simples desse termo. Tranquilo? Vamos acompanhar aí o significado mais técnico do termo imaturidade. A imaturidade é um padrão comportamental ocasionado pela permanência de um indivíduo em estágios anteriores de desenvolvimento intelectual, emocional ou moral. Volta aqui. Esse é o significado técnico do termo imaturidade. Vamos agora para o significado mais simples e em seguida eu vou te trazer uma breve explicação. A imaturidade é quando o indivíduo se comporta com uma idade e estrutura inferior à que ele possui. Professor, muito bom esses dois significados aí. Agora explica para mim melhor, para mim poder compreender mais fácil esse significado do termo imaturidade. É quando o indivíduo ele tem uma certa idade, ele tem uma certa estrutura, mas infelizmente os seus pensamentos e as suas atitudes não estão condizendo com a idade e a estrutura que ele possui. Exemplo, um adulto de 30 anos. O tempo dele é 30 anos. Ele já tem uma certa estrutura física. Entretanto, essa pessoa de 30 anos pensa e age como alguém de 5 anos de idade. Logo, é uma pessoa imatura, porque já tem um certo tempo e uma certa estrutura
portanto deveria agir com o tempo, idade e estrutura que ele possui, mas não está agindo. E por não estar agindo, é uma pessoa imatura. Tranquilo? Certo, professor. Gostei muito disso aqui. Qual é a relação da imaturidade com o assunto da aula de hoje? Bem, se o tema da nossa aula de hoje é a imaturidade espiritual dos coríntios, logo nós vamos estudar que os pensamentos e atitudes daquela igreja não estavam condizendo com a maneira correta que eles deveriam pensar e agir. Mesmo Corinto sendo uma igreja, entre aspas, recente, eles deveriam sim ter tido um certo desenvolvimento, melhorar a sua questão de pensar e agir diante da sua vida cristã, mas infelizmente não estavam pensando e não estavam agindo da maneira que deveriam agir. Por isso, eles eram imaturos. E nós vamos estudar aqui um pouco dessa imaturidade espiritual dos coríntios. Glória a Deus! Feito já o comentário do tema da aula, vamos fazer a leitura do nosso texto do dia e em seguida, você sabe que já acompanha os nossos vídeos, se não, já vou começar a te ajudar aqui, que cada leitura que nós fazemos, em seguida nós trazemos um comentário. Glória a Deus! Então vamos ler o nosso texto do dia, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 1, que nos diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Chega aqui. Quando você lê esse texto do dia, e quando eu li, eu fiquei em dúvida, não sei se foi a mesma sua. Tem um texto também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1 e no versículo 8, falando que nenhum dom faltava àquela igreja. Ou seja, aquela igreja, ela tinha o uso dos dons espirituais. Era uma igreja rica, dos dons espirituais. Entretanto, no capítulo 3 e no versículo 1, conforme nós lemos aqui, Paulo diz que não pôde falar a ele como a espirituais, mas como a carnais, a meninos em Cristo. A dúvida que surge é: como conciliar que a igreja de Corinto tinha o uso dos dons espirituais, entretanto, era uma igreja menina? Tinha certas atitudes de crianças, meninos em Cristo e pessoas carnais. É aqui que eu vou te ajudar. Acompanhe aí uma boa definição. Corinto era uma igreja fervorosa, mas não espiritual. Fechou? Quando eu digo que Corinto era uma igreja fervorosa, mas não espiritual, eu não estou querendo dizer que todos os crentes de Corinto ali, eles não eram espirituais. Não, como nós estamos falando da dinâmica geral de uma igreja, é claro que nós vamos tratar de uma forma geral. Então, Corinto, em sua maioria, era uma igreja fervorosa, mas não era espiritual. Claro que havia, sim, pessoas, de fato, espirituais, que serviam a Deus de forma correta. Entretanto, em sua maioria, no seu contexto geral ali, era uma igreja com muito fervor, mas pouca espiritualidade. Tinha uso dos dons espirituais, mas infelizmente tinham atitudes também imaturas, certo? Porque tinha fervor, mas não possuía tanta espiritualidade. Tem muita gente na obra de Deus que é muito fervoroso, entretanto, ele decadência, ou melhor, ele acaba decaindo bastante, não é? No que diz respeito à sua questão espiritual. Tem muito fervor, mas pouquíssima espiritualidade. Todo crente espiritual é fervoroso, mas nem todo crente fervoroso é espiritual. Para complementar aqui, eu quero aproveitar uma citação de uma lição bíblica também da editora CPAD, só que é uma citação do segundo trimestre de 2009, também falando sobre a primeira carta aos Coríntios. Ela nos diz o seguinte sobre esse assunto de espiritualidade e fervor. Não são os atos miraculosos realizados e os diversos dons espirituais exercidos que identificam os autênticos servos de Deus, mas os seus frutos. É o fruto que revela a natureza da árvore. Prosseguindo, o que atesta a autenticidade de um cristão não é primeiramente o que ele faz, mas o que ele é ante a palavra de Deus. Os dons têm a ver com o que fazemos para Deus, o caráter cristão com o que somos
para ele. Então você percebe que o que identifica primeiramente uma pessoa, se ela é serva de Deus ou não, é o caráter que ela tem. Os dons espirituais é uma consequência desse caráter, mas primeiramente é o fruto do Espírito. É através dos frutos ali que nós conhecemos a natureza da árvore. Repetindo mais uma vez, todo crente espiritual, ele tende a ser fervoroso. Mas nem todo crente fervoroso, ele é de fato espiritual. Porque tem gente que possui muito uso dos dons espirituais ali, mas o seu caráter muitas vezes deixa a desejar. O fruto ali do Espírito, o fruto do Espírito deixa a desejar. Entretanto, crente que de fato vive ali seguindo as orientações do fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade e diversos outros aspectos, consequentemente, ele será sim um crente espiritual e ali a estar a serviço da obra de Deus. Mais uma vez eu repito dentro desse texto do dia. Todo crente espiritual é fervoroso, mas nem todo crente fervoroso é espiritual. Vamos lá? Feito já o nosso comentário do texto do dia, vamos fazer a leitura da nossa síntese da lição para a gente chegar logo em seguida em mais um comentário. A síntese nos diz o seguinte: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. Professor, eu li essa síntese e a síntese está dizendo que a imaturidade espiritual ela traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. Eu gostaria de saber, dentro da igreja de Corinto, quais prejuízos eram esses. Não está aqui na síntese, professor, mas eu gostaria de saber. Se você queria saber isso, vou te passar agora. Acompanhe aí algumas consequências da imaturidade espiritual. A primeira delas é a inveja. Em seguida, nós temos aí contendas, depois dissensões, em seguida carnalidade e por último andar no estilo de vida mundano. Isso são algumas das consequências de uma igreja que possui imaturidade espiritual. Em contrapartida, você pode se questionar, como é que a gente vai reverter esse quadro? Bem, é fazendo o oposto. Quem age de forma imatura gera inveja, gera contenda, dissensões, carnalidade e anda no estilo de vida mundano, certo? Qual é a base bíblica para isso, professor? Que quem age dessa forma, ele acaba gerando tudo isso. Está no nosso texto, o texto bíblico da lição. No capítulo de número 3 e no versículo de número 3 diz assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então isso é a consequência de pessoas que estão tendo uma vida de imaturidade espiritual. Agora, como o crente vai tentar solucionar esse conflito? Qual é a contrapartida? Se por um lado a imaturidade espiritual gera tudo isso, qual é a contrapartida da imaturidade? Bom, é a maturidade espiritual. Acompanhe no quadro aí algumas diferenças entre a imaturidade e a maturidade espiritual. A imaturidade espiritual, ela gera inveja. Por outro lado, a maturidade espiritual, ela gera altruísmo. A imaturidade provoca contendas, enquanto que a maturidade, ela gera unidade na igreja. A imaturidade, ela gera dissensões, enquanto que a maturidade, ela provoca harmonia no povo de Deus. A imaturidade, ela provoca aí a carnalidade. Ela provoca carnalidade. Enquanto que a maturidade, ela gera espiritualidade. A imaturidade, ela faz a gente andar no estilo de vida mundano. Enquanto que a maturidade, ela faz a gente andar na orientação do Espírito Santo. Glória a Deus! Só para a gente fechar essa parte introdutória aqui, vamos ler um pouquinho da introdução para a gente trazer logo em seguida mais um comentário. A nossa introdução diz o seguinte: a igreja foi edificada para dar continuidade à missão de Cristo, de pregar o Evangelho a toda criatura. No entanto,
Algumas pessoas da igreja em Corinto estavam na contramão desse propósito divino, pois ainda eram imaturos. Já foi explicado o que é pessoas imaturas. Vivendo de acordo com as obras da carne, Paulo afirma que a imaturidade de alguns era um empecilho para o cumprimento da grande comissão. Eu encerro essa parte introdutória, antes da gente chegar nos nossos pontos, dizendo o seguinte, devemos estar sempre em desenvolvimento e não nos tornarmos empecilhos para nossas igrejas. Repetindo, devemos estar sempre em desenvolvimento e não nos tornarmos empecilhos para nossas igrejas. O cristão de verdade, ele está sempre crescendo e desenvolvendo e não sendo um obstáculo para o crescimento do povo de Deus. Feitos já os comentários dessa parte introdutória, do tema da aula, texto do dia, síntese e introdução, vamos agora para os pontos da nossa aula de hoje. O ponto 1 da nossa lição de hoje nos fala o seguinte: os coríntios eram imaturos na vida cristã. Alguns tópicos nós vamos estudar aqui. O primeiro, os cristãos em Corinto ainda eram carnais. O segundo, os coríntios são chamados de crianças espirituais. E o terceiro, o cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Vamos fazer aqui a leitura e em seguida comentários do tópico 1, que fala que os cristãos em Corinto ainda eram carnais. Eu vou fazer uma leitura na íntegra. Gente, esse tópico aqui, ele está de uma forma muito didática e eu acho relevante trazer alguns comentários de forma bastante didática aqui também para você. Glória a Deus. Olha o que nos diz. Os crentes de Corinto tinham pouco tempo de conversão. Eles saíram do paganismo e do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo ainda não haviam saído deles. Só explicar um pouquinho. Paganismo são pessoas que têm a prática ali de cultuar vários deuses. De onde vem a palavra pagão, pessoas que estão cultuando e adorando vários deuses. Judaísmo não é preciso explicar tanto, né? São pessoas derivantes ali desse pensamento judaico. Tranquilo? Então, os crentes de Corinto, como era de uma cultura grega, então tinha muitas ideias pagãs, né? Viviam ali no paganismo, e também havia pessoas da comunidade judaica, então saíram ali do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo ainda não haviam saído deles. Qual é o comentário aqui? Tem muitas pessoas que entraram nas igrejas, mas o mundo ainda permanece em seus corações. Repetido, tem muitas pessoas que entraram nas igrejas, mas o mundo ainda permanece em seus corações. Infelizmente, essa é a realidade de gente que entra na igreja por diversos outros motivos, ou porque achou ali curioso, vou ver como é que é, mas infelizmente entraram somente nas igrejas. O mundo, entretanto, ainda está presente dentro de suas vidas. Sendo que a Bíblia nos dá orientações que quando nós nos entregamos a Jesus, devemos rejeitar essas ideias do mundo. Sério, professor? Sério. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 8, estou com esse texto aqui, ele nos diz o seguinte: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Esse texto está dizendo, Efésios capítulo 5, versículo 8, que existia um período de tempo que vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Se sois luz, andai como filhos da luz. Tem gente que esquece e pensa que vida cristã é algum tipo de entretenimento. Isso é totalmente equivocado. No momento que você se entrega a Jesus, você precisa ter uma mudança de vida. Eram trevas, ok. Jesus te perdoou, sois filhos, né? Sois luz no Senhor. Entretanto, se é luz, vivam, andam na luz que vocês estão. Certo? Tem muita gente que gosta de dizer, né? Venha como estás, né? Venha como estás. É verdade. A Bíblia nos orienta e a igreja deve sim receber as pessoas, elas possam vir como elas estão, mas não devem permanecer da maneira que elas vieram. Por quê? Porque Jesus, ele te recebe como você é, mas não aceita que você permaneça da maneira que está. Glória a Deus. Tem muita gente que entrou nas igrejas, mas o mundo ainda permanece em seus corações. Rejeitamos isso. Aqui embaixo estão algumas referências bíblicas de o cristão, ele após ter se entregado a Cristo, ele precisa rejeitar
as ideias e os pensamentos e atitudes e o sistema do mundo. Aqui embaixo você pode selecionar alguns versículos aí. Glória a Deus. Prosseguindo, a nossa lição também coloca que Paulo ressalta que a igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais e, como consequência, tinha uma fé exclusivista, fechada e egoísta. Olha como esse tópico está em conexão. Crentes que somente entram na igreja, mas o mundo ainda permanece em seus corações, isso vai gerar uma fé, ou seja, uma vida, entre aspas, cristã, exclusivista, fechada e egoísta. Vamos prosseguir mais um pouco? É isso que gera. O apóstolo critica essa fragilidade da fé dos coríntios e os exorta a deixarem a infantilidade espiritual. Olha que interessante. Crente que entra na igreja, mas o mundo ainda permanece em seus corações, como eu disse, terá uma fé exclusivista, fechada e egoísta. E essa fé exclusivista, fechada e egoísta gerará infantilidade espiritual. Bora prosseguir. Sem uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus, eles são levados por qualquer vento de doutrina. Vamos fazer a junção agora? Só para a gente recapitular tudo de novo. Crente que entra na igreja, mas o mundo ainda permanece em seus corações, terá uma fé exclusivista, fechada e egoísta. Essa fé exclusivista, fechada e egoísta vai gerar infantilidade espiritual. E essa infantilidade espiritual fará com que essas pessoas sejam levadas por qualquer vento de doutrina. É gente aí na igreja que não pode falar qualquer coisa que ele vê na internet, ele já vê como verdade, ali já passa a seguir e não procura realmente estudar a palavra. Glória a Deus, eu acho muito relevante esse comentário aqui do tópico 1. Prosseguindo, o tópico 2 da nossa lição nos diz o seguinte: os coríntios são chamados de crianças espirituais. Lá no finalzinho, vou ler a primeira parte para você entender melhor, tranquilo? Toda analogia é incompleta e precisa ser tratada com cuidado. Por exemplo, Pedro também usa a figura da criança, mas no sentido positivo. Jesus também a usou no sentido positivo. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Só que Pedro destaca o apetite saudável pelo leite racional, ou seja, alimentar-se da palavra de Deus, enquanto Jesus destaca a simplicidade e a humildade de uma criança. Mas diferente de Pedro e de Jesus, Paulo compara os coríntios como uma criança no sentido negativo, na sua incapacidade de compreender a seriedade do evangelho. Por que está tendo essa distinção entre o pensamento de Pedro e de Jesus? Porque Paulo, no capítulo 1, no capítulo 3 do versículo 1, vocês lembram? Que ele diz que não pôde falar aos coríntios como a espirituais, mas como a carnais, a meninos em Cristo. Aí surge essa dúvida. Não, mas Pedro disse que a gente deve desejar o leite racional, né? Ser como uma criança. E Jesus diz para a gente ser também como uma criança, senão a gente não vai ver o reino dos céus. Bom, o pensamento de Pedro é porque uma criança recém-nascida, ela deseja alimentar-se. E o crente também deve ter esse desejo de alimentar-se, de buscar ali alimentar-se cada vez melhor. No caso de Jesus, nós devemos ter a humildade e a simplicidade de uma criança. Então Pedro e Jesus estão falando de características internas, enquanto que Paulo está falando de comportamento, certo? No caso de Pedro e de Jesus, ele está absorvendo as melhores características de uma criança. No caso de Paulo, Paulo está falando de um aspecto negativo. Aproveitando aqui, eu quero trazer, estou aqui com algumas anotações aqui, dentro desse tópico, muito relevante, um comentário bíblico pentecostal falando sobre esse assunto, dessa ideia de os coríntios serem chamados de crianças espirituais. Acompanhe na tela comigo o que nos diz o comentário bíblico pentecostal. O problema não é que os crentes espiritualmente maturos estejam na igreja, porque todos os novos convertidos começam como crianças espirituais. Como tais, precisam de leite e não podem ser culpados por ainda não estarem prontos para ingerir o alimento sólido. Mas o problema surge porque certos coríntios são culpados pela estagnação do desenvolvimento espiritual. Ainda não estão prontos para o alimento sólido porque são carnais.
mais. Aleluia. Tem gente na igreja que o problema em si não é nós iniciarmos a nossa carreira cristã como crianças, porque isso, claro, é natural. Entretanto, o problema é que as pessoas não estão tendo desenvolvimento na obra de Deus. Quando você pega, por exemplo, uma criança, é o seguinte, ela tem certas etapas de crescimento. A criança tem etapas de crescimento, não é? Numa criança, o lindo não é a velocidade com que ela cresce, mas como ela vai acabar melhorando e desenvolvendo durante essas etapas. Até os 3 meses, ela é muito ali cuidada pelos pais. Dos 6 meses, ela já começa a tentar engatinhar, aquela coisa. Depois vai andar, vai aprendendo a falar. Então perceba que o ideal ali, o interessante, não é a velocidade do crescimento, mas são as etapas daquele crescimento, certo? Tipo assim, é lindo demais quando você vê uma criança seguindo essas etapas e não a velocidade dela, porque existe uma média daquelas etapas ali. O tempo que ela vai começar a engatinhar, a andar, a falar, a depois sair um pouquinho longe dos pais, a se alimentar sozinha, não é assim? Então a questão não é a velocidade, é a constância do crescimento, certo? Paulo nos orienta em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então a questão não é a velocidade do progresso, mas é a constância desse crescimento. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que apesar desse tempo eles não estavam desenvolvendo, não estavam crescendo, pelo contrário, eles estavam estagnados ali, parados. E diferente de Pedro e de Jesus, as características da criança aqui eram uma característica negativa, porque eles não tinham se desenvolvido. Glória a Deus, é normal a gente iniciar o novo convertido ali, não saber muitas coisas da palavra de Deus, ou não entender muito bem a dinâmica da igreja. Entretanto, nós devemos estar crescendo. Como uma criança, existem aquelas etapas de crescimento, não é? Então, sejamos assim, tenhamos as nossas etapas de crescimento. Repito, a questão não é a velocidade, mas é a constância do desenvolvimento. Prosseguindo, o nosso tópico 3 nos diz o seguinte: o cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Paulo afirma que devido à imaturidade dos coríntios, ele teve de alimentá-los com leite. O autor da carta aos Hebreus afirma que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O ponto-chave desse tópico é o comentário que vem em seguida, mas eu vou te trazer uma explicação desse texto aqui de Hebreus, caso você seja professor e queira aproveitar. Glória a Deus. Acompanhe na tela comigo o comentário aí desse texto de Hebreus. O texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14, revela que a maturidade não é apenas uma questão de conhecimento, mas sobretudo de prática. Há crentes que nunca deixam os rudimentos da fé cristã, ou seja, nunca deixam as bases da fé cristã. Não se desenvolvem, não se aprofundam, estão sempre bebendo leite. Aleluia! A maturidade não é alcançada apenas pelo conhecimento da palavra, diz o autor aos Hebreus, que o alimento sólido é para os adultos, que pela prática tiveram suas faculdades exercitadas. Por que é que os crentes de Corinto eram bebês? Porque eles ouviam e não praticavam. Esse comentário foi extraído do comentário expositivo de 1 Coríntios, do pastor Hernandes Dias Lopes. Então percebam, eles ouviam e não praticavam. E a Bíblia já nos dá orientações para que nós sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, se você queria um comentário aí desse texto de Hebreus, estou te passando agora. Prosseguindo a nossa leitura, o mesmo tópico nos diz que os coríntios estavam em um processo lento de crescimento, mas se achavam adultos e prontos. Gente, eu vou ler de novo isso aqui. Os coríntios estavam em um processo lento de crescimento, mas se achavam adultos e prontos. Aleluia. No entanto, estavam equivocados. Paulo chama de crianças na fé. Para uma criança não se pode dar algo mais forte do que ela seja capaz de ingerir. Por isso há sempre necessidade de cuidados especiais. Pessoas espiritualmente maturas não suportam ser corrigidas e geralmente distorcem as palavras e os ensinos recebidos. Acompanhe na tela alguns sinais da infantilidade espiritual. Muita gente tem, você está acompanhando aí, muita gente tem esses sinais aí de infantilidade espiritual.
Uma pessoa que é infantil espiritualmente, o que ela faz ou deixa de fazer? Primeiro, ela não busca se alimentar da palavra de forma pessoal. Segundo, gosta de ter sempre atenção na igreja. Terceiro, chora e reclama com facilidade em qualquer situação. Quarto, não gosta de ser corrigida pelos seus superiores. Quinto, prefere os benefícios do que as responsabilidades. Eu estou colocando aqui que a maioria dessas atitudes é a atitude de uma criança, né? E é normal. A gente entende o caso de uma criança, porque ela está realmente em desenvolvimento. A gente fica pensativo quando é um adulto, de fato, que quer pensar como uma criança, pelo amor de Deus. Uma criança não consegue se alimentar sozinho, assim como tem muita gente, menina na fé, né? Menina espiritual, nós não estamos falando dos novos convertidos, estamos falando de gente que já tem muito tempo já. E não busca se alimentar da palavra de forma pessoal. Gosta de ter sempre a atenção na igreja. Ele quer ser o centro das atenções. Chora e reclama com facilidade em qualquer situação. A gente não está negando que o crente deve chorar, mas aquele crente que para tudo reclama: oh meu Deus, está difícil demais, aquela coisa, oh meu pai é mau, meu pastor ora por mim. E toda hora aquele negócio, pelo amor de Deus, né, meus irmãos? E outro, não gosta de ser corrigido pelos seus superiores, né? Não gosta de ser corrigido. Isso é um sinal de infantilidade espiritual. E, em último lugar, prefere os benefícios do que as responsabilidades. Ele gosta dos privilégios, né? Dos benefícios, mas muitas vezes não tem as devidas responsabilidades no andamento da obra de Deus. Glória ao Senhor, louvado seja o nosso Deus. Fechando já o comentário desse ponto 1, vamos agora para o ponto 2 da nossa lição. O ponto 2 da nossa lição nos diz o seguinte: o que pode nos impedir de crescer na fé? Nós temos alguns tópicos aqui explicando o que pode nos impedir de crescer na fé. Primeiro, alimentar o sentimento de inveja. Segundo, promover contendas e dissensões. E terceiro, a falta de unidade. Vamos ler o primeiro tópico? Alimentar o sentimento de inveja. Uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos e carnais não conseguem controlar é a inveja. Professor, esse termo é muito conhecido também. Me dê uma definição, porque a gente conhece bastante sobre esse termo inveja, mas muitas vezes a gente não sabe a definição, o significado desse termo. Acompanhe na tela comigo o significado de inveja. Inveja é o desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa. Sensação ou vontade de possuir o que pertence a outra pessoa. Isso é inveja. Um relato bíblico falando muito bem sobre essa ideia de inveja é o caso de Caim e Abel. A inveja não é somente ligada ao desejo de ter o que a outra pessoa tem, mas simplesmente também pela outra pessoa se sentir infeliz, pelo outro estar feliz, principalmente com Deus. No caso de Abel, perceba comigo, Abel vai cultuar o mesmo Deus com Caim. Pertencem à mesma família. Os dois, mesmo tendo serviços diferentes, mas estão ali entregando ofertas. A diferença é que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas para Caim e para a oferta de Caim, Deus não se agradou. Ou seja, Deus primeiro olhou para o ofertante e em seguida para aquilo que está sendo ofertado. Sendo assim, Caim ficou com inveja de Abel e acabou matando o seu irmão. Muitas vezes a inveja que nós temos não é simplesmente por algo que nós oferecemos a Deus, mas também porque nós somos e a forma que esse Deus tem se agradado de nós. Algumas pessoas se questionam: por que Deus usa tanto pregador tal, sendo que eu tenho a melhor eloquência, eu tenho o melhor conhecimento, eu faço isso, eu faço aquilo? É porque Deus conhece primeiramente o coração. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus se agradou primeiro do ofertante e depois daquilo que está sendo ofertado. Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta, porque se Deus não se agradou do coração do ofertante, consequentemente a oferta dada, ele não vai realmente também se agradar. Então isso é um dos exemplos de inveja na Bíblia. Há um texto bíblico, Tiago capítulo de número 3, e no versículo de número 16, vai aparecer bem aqui embaixo, aqui, ó. Acompanhe o que ele nos diz. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E também há outras referências bíblicas falando de inveja. Gálatas capítulo 5, versículo 26,
e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, e como o texto que nós lemos, Tiago, capítulo 3, versículo 16. Esses são alguns aí dos textos que falam sobre inveja. O nosso tópico nos diz o seguinte: o cristão deve ser capaz de identificar esse sentimento e, por meio do Espírito Santo, mantê-lo sob controle. Isso é um exemplo de maturidade cristã. Por favor, não tenha inveja e não motive outras pessoas a terem inveja também, ok? Certo? A inveja realmente é algo totalmente contrário às Escrituras Sagradas. Tenhamos muito cuidado, né? Porque logo no início, Caim matou o seu irmão Abel por inveja. Tem muita gente ao nosso redor que está matando muitos dos nossos irmãos porque simplesmente Deus se agradou deles pelo fato de aquelas pessoas terem um coração sincero diante de Deus. Glória a Deus! Vamos aqui. O tópico 2, ele nos fala o seguinte: que a segunda coisa que pode nos impedir de crescer na fé é promover contendas e dissensões. Olha o que ele nos diz. Nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja. Podem ser suscitadas também pela ambição, desejo de prestígio, soberba, dentre outros desejos. As pessoas que costumam promover contendas, e dissensões são consideradas crianças espirituais e crentes carnais. Gente, eu vou trazer uns comentários aqui meio pesados. Vai, professor, vou trazer uns comentários meio pesados aqui. Presta atenção, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Aparecendo aqui embaixo. Um cristão imaturo, em vez de construir pontes de comunhão, cava abismos nos relacionamentos. Eita, glória a Deus. Vou botar até na tela aí, ó, o texto grande para você ler melhor. É o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele nos diz o seguinte: um cristão imaturo, em vez de construir pontes de comunhão, cava abismo nos relacionamentos. Tem duas referências bíblicas que eu gostaria de ler para você. A primeira está em Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16 ao 19, sobre essa ideia de crente que gosta de semear contenda entre os irmãos. Olha o que ele nos diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Gente, 6 coisas Deus aborrece. 6 Deus aborrece. A 7ª ele abomina. A questão é, o que é essa coisa que Deus de fato abomina? Vamos fazer a contagem? Vamos lá. Primeira coisa que Deus aborrece: olhos altivos. Segunda coisa que ele aborrece: língua mentirosa. Terceira coisa que ele aborrece: mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa que ele aborrece: coração que maquina pensamentos viciosos. Quinta coisa que ele aborrece: pés que se apressam para correr o mal. Sexta coisa que ele aborrece: testemunha falsa que profere mentiras. E agora, se 6 coisas ele aborrece e a 7ª ele abomina, qual é essa 7ª que de fato ele abomina? Vamos lá. E o que semeia contenda entre os irmãos. Meu filho, eu vou dizer, crente que semeia contenda entre os irmãos, eita. Principalmente esses crentes que gostam de dizer assim, só Deus pode me julgar. Meu filho, se tu semeia contenda entre os irmãos, te prepara. Porque esse negócio de Deus não se agrada muito não, certo? Eu tô falando meio brincando aqui, descontraindo, mas porque o assunto é realmente muito sério. Viu? Quem gosta de dizer só Deus pode me julgar e está semeando contenda, uma hora Jesus te pega e o juízo vai vir. O juízo vai vir. Esse não é o pensamento bíblico que nós devemos ter. Qual? A ideia de semear contenda entre os irmãos. Pelo contrário, Mateus capítulo 5, no versículo de número 9, nos diz o seguinte, olha aí: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que promove a paz, aquele que deseja a paz. Nós devemos ter crentes assim, que promovem de fato essa paz, e não aqueles que semeiam contendas entre os irmãos. Aleluia! Vamos prosseguir com a nossa lição. O tópico 3 nos diz o seguinte, que o que pode nos impedir de crescer na fé é a falta de unidade. Segura que vai vir algo mais duro aqui. Segura. Vamos lá. Paulo via cada pessoa como parte de uma grande unidade, o corpo de Cristo. Por isso ele partia do pessoal para o comunitário. Os coríntios se moviam no sentido contrário. Eles criaram divisões e enfraqueciam a unidade fraternal. A proposta de Paulo era o trabalho em equipe, a igreja unida como um só corpo para a superação das divisões e partidarismo. Eu vou até beber um pouquinho aqui, porque vai vir um comentário meio duro agora. Qual é, professor? Antes, deixa eu trazer um comentário leve. A igreja sempre é retratada de forma
de questão de unidade. Sempre ali em questão de unidade. Por exemplo, nós vemos a igreja sendo retratada como um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Nós vemos a igreja sendo retratada como edifício. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Nós vemos a igreja sendo retratada como templo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, e como uma família, Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Então essas aí são algumas figuras que ressaltam a unidade da igreja. Agora, o que eu quero dizer com isso? A proposta é unidade. Só que tem crente que não quer trazer unidade na igreja. Não, professor, não quer trazer unidade da igreja. Deixa eu dizer o seguinte, observação aqui, que agora vai vir um comentário duro, mas eu tenho que dizer. Ó, crente que gosta de trazer divisão, rupturas, quebra de relacionamento entre as pessoas, ele não está parecendo-se com Jesus. Muito pelo contrário. Ele está parecendo-se com quem, professor? Vamos chegar. Você lembra que lá na criação, Deus criou Adão e Eva? A proposta era um relacionamento entre a humanidade e o seu Criador. Chega lá, e Eva é induzida pela serpente. Nós entendemos que a serpente ali estava atuando por intermédio de Satanás. Nós entendemos. Então perceba que a proposta de Satanás era fazer com que houvesse ruptura, para que desligassem ali, houvesse aquela quebra de relacionamento entre Deus e a humanidade. Esse era um dos papéis de Satanás. Vou gerar essa quebra de relacionamento agora. Então vem Jesus. Qual é o papel de Jesus? O papel de Jesus é reconciliar o homem. Fazer com que essa humanidade possa novamente ter um relacionamento pessoal com esse Deus. Diferente totalmente de Satanás, não é? Então, crente que gosta de gerar divisão, problema, fica induzindo, falando ali, ah, mas eu não fui o causador do problema, mas você fez como aquela serpente, fica só jogando, fica só falando. Você está parecendo com um certo personagem aí. Você não, eu espero que você que está assistindo esse vídeo não possa ser assim. Se tiver, te convido, viu? Mas se tem alguém na sua classe, ou alguns colegas de turma, talvez você tá vendo, eita, professor. Ai, professor, você foi forte demais. Pô, crente que gosta de gerar divisão, problema e ruptura, gente, ele está mais parecido com Satanás do que com Jesus, porque Jesus veio para reconciliar, para gerar comunhão, para gerar unidade. O diabo é que, sabendo que esse Jesus que veio reconciliar, ele quer impedir esse relacionamento, ele quer nos afastar desse Deus. Então, gente que gosta de gerar ruptura, quebra de relacionamento, ele está mais se parecendo com o aí, que eu não vou dar aí, o aí, do que com Jesus, certo? Então, rejeitamos isso pelo amor de Deus. Nós devemos ter, sim, unidade. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Nos diz o seguinte, a proposta de Paulo era o trabalho em equipe, a igreja unida como só corpo para a superação das divisões e partidarismo. Querido, no céu, não sei que céu essa pessoa quer estar vivendo. Não tem essa ideia de divisão, pelo amor de Deus. Vamos rejeitar qualquer tipo de pensamento. Repito, quem gosta de gerar divisão na igreja está mais parecido com aquele lá do que com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus e não para gerar quebra de relacionamento. Glória ao Senhor. Feito já o comentário desse ponto 2 da nossa lição, vamos agora para o ponto 3 da nossa aula de hoje. Caro aluno e professor da Escola Bíblica Dominical ou estudante da Palavra de Deus, estamos concluindo aqui a nossa lição. O nosso ponto 3 nos diz o seguinte: o perigo da estagnação da fé. Ou seja, estagnar é ficar parado, paralisar ali, impedir a continuação do curso, certo? Primeiro tópico nos diz o seguinte: substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé. Vamos ver o que ele nos diz. Paulo usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar a importância de estarmos edificados sobre a rocha eterna. Se o fundamento não for bom e sólido, acaba por comprometer toda a construção. Isso é verdade, não precisa nem tanta explicação. Alguns membros erroneamente utilizavam ensinos e preceitos fundamentados em valores da sociedade secular que não levavam em conta o evangelho da cruz e acabavam por gerar divisões e contendas na igreja. Gente, tem muitas pessoas
que pegam alguns tipos de preceitos e ensinos, valores da sociedade secular e querem distorcer a mensagem do Evangelho. Eu quero aproveitar aqui um comentário que é o índice, né? Os capítulos ali de um livro que eu gostei bastante, do pastor Ciro Sanches Iborde, que fala sobre evangelhos que Paulo jamais pregaria. Ele vai nos colocar aqui algumas... Deixa eu ver esse lado aqui que eu vou colocar para cá. Pronto. Ele vai nos colocar aqui algumas características desses evangelhos que Paulo jamais pregaria, que é muito semelhante aos dias de hoje. Primeiro, o evangelho empirista. Esse evangelho é aquele fantasioso, né? Aquele evangelho fantasioso. Então eu vejo muita coisa hoje fantasiosa, até demais, no meio do povo de Deus. Um segundo seria o evangelho antropocêntrico, centrado no homem. A maioria das nossas mensagens, infelizmente, estão sendo centradas nos seres humanos e não querendo glorificar de fato o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é isso, você é aquilo, não vou nem prosseguir, né? Porque tem muita gente que realmente só sabe pregar mensagem para encher o ego humano. O outro, o evangelho da prosperidade, né? Você não vai sofrer, você vai ter muita riqueza, você vai ter muito dinheiro. Nós temos o evangelho aí ecumênico. Você já percebeu que uma das modas agora é fazer com que Jesus, né, e a religião esteja ali entrelaçada com as outras, nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos espíritas e toda aquela coisa. Eu não estou aqui tendo nenhum tipo de preconceito, eu os respeito. Só que a minha fé não permite, não está condizendo com muitos desses pensamentos dessas pessoas. Portanto, eu não posso chamá-los de irmãos pelo fato deles não fazerem parte da família de Deus, porque tem uma série de princípios que dizem que para a pessoa fazer parte da família de Deus, deve seguir tais atitudes. Pode falar o que quiser nesse vídeo aí, se zangar nos comentários, mas essa é a verdade da palavra de Deus. Nós temos aqui também o evangelho teológico-cêntrico. Parece que o povo quer adorar mais a certas pessoas do que a Jesus Cristo, ou seguir parte das escrituras sagradas, ou melhor, seguir a escritura sagrada, né? É um teólogo tal, é teólogo fulano de tal, é pensamento calvinista, é pensamento arminiano. Eu sei que cada um de nós temos as nossas interpretações, mas nós não devemos idolatrar demais tais personagens ou tal teologia, tranquilo? Ou tal pensamento teológico, melhor dizendo. Nós temos aqui também o evangelho filosófico. As pessoas estão querendo maquiar demais a mensagem do evangelho. As pessoas estão querendo fazer muita coisa. A gente assiste alguns canais de televisão aí que chamam um pastor que, meu Deus, é toda aquela maquiagem e aquela coisa do Jesus comunista. Gente, isso é totalmente contraditório às escrituras. Rejeitamos esse tipo de pensamento. Nós vemos aí também o farisaico, né? O legalismo demais. É o legalismo demais. A pessoa acha que seguindo certos rituais ali, isso faz ser bom diante de Deus. Isso não é verdade. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E por último aqui, o do entretenimento. A igreja parece que está virando mais um circo de palhaçada, a verdade é essa. Me perdoe a expressão, mas no sentido que muitos dos nossos cultos, eu digo igreja no sentido local, estão se tornando locais de entretenimento. Você abre alguns aí, locais aí que você vê, e você percebe que está tendo festa junina na igreja, está virando stand-up em vez de culto. Isso realmente é o evangelho do entretenimento. Pregadores que querem fazer mais algum tipo de brincadeiras, né? Certas estratégias para atrair os jovens que parecem mais estratégias mundanas. Isso é totalmente contrário às escrituras. Por que eu coloquei isso? Porque o nosso tópico diz que alguns membros erroneamente utilizavam ensinos e preceitos fundamentados em valores da sociedade secular que não levavam em conta a mensagem do evangelho da cruz. Glória a Deus! Prosseguindo aqui, o nosso tópico 2 nos diz o seguinte: ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Eu só tenho uma coisa para dizer. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, nos fala o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Isso aqui não é um tribunal de condenação, isso aqui é um tribunal de entrega de galardão, ou seja, as recompensas que nós teremos. Entretanto, tenham certo cuidado. Existe muita gente que está fazendo certo serviço na obra de Deus, e os serviços são bons, mas muitas vezes a intenção que ele está fazendo não é uma intenção tão boa assim, certo? Então tenhamos cuidado, porque de acordo com esse nosso tópico, ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Temos muito cuidado com aquilo que fazemos. Deus conhece os nossos corações. Por que você faz certas coisas? É por fama? É por aplauso? É para ter ali o tapinha nas costas? É para dizer que você é o cara? Não.
tenha muito cuidado, certo? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos o nosso galardão. Para fechar o nosso tópico 3, ele nos diz o seguinte: o perigo de se gloriar na sabedoria humana. E aqui tem uma referência muito top. Qual é ela, professor Win? 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 17, nos diz o seguinte: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia! Não fechamos a nossa aula. Por quê? Porque eu ainda tenho um comentário para te dizer. Como é que a gente vai fechar? Querido, não vivamos de forma imatura espiritualmente. Eu tirei aqui vários exemplos de imaturidade espiritual. Pelo contrário, sejamos crentes aprovados em Cristo Jesus. Um dos sinais de imaturidade é, conforme está nesse tópico último que nós lemos aqui, que pessoas que se gloriam a si mesmo e não se gloriam. Se você quiser se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Que possamos corrigir os erros de nossas igrejas e que possamos estar a cada dia aperfeiçoados para toda boa obra. Conforme está escrito na nossa conclusão, a imaturidade dos coríntios evidencia o perigo da fragilidade da fé infantil e a necessidade de crescimento espiritual. Eles ainda eram carnais, pois alimentavam o sentimento de inveja e promoviam contendas e dissensões na igreja. Portanto, precisamos nos manter firmados em Jesus Cristo, buscar a sabedoria divina e cultivar uma vida de comunhão para continuarmos a crescer até o dia do Senhor. Essa foi mais uma de nossa aula. Desde já eu quero te agradecer aqui e próxima semana estaremos aqui mais uma vez trazendo o comentário da nossa lição bíblica da editora CPD, Classe dos Jovens. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo no nosso canal WS EBD. Forte abraço e paz do Senhor Jesus.